aluno, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre a biblioteca NumPy, tá bom? Para que a gente possa estar, tá bom, utilizando essa biblioteca, é necessário fazer a instalação da mesma, tá? Então, se você está caindo nessa aula a primeira vez, bem, eu te convido a acessar aí o seu terminal, tá bom? E rodar esse comando, pip install NumPy, para que você possa estar instalando, tá bom, essa biblioteca na sua máquina. Se você é igual eu, que gosta de instalar no ambiente virtual, então é necessário você fazer a criação do seu ambiente virtual e ativá-lo, tá bom? Para só depois você poder instalar a sua biblioteca no seu ambiente virtual. Bem, se você for ativá-lo e der algum erro aqui no terminal, é porque você não tem a permissão do seu sistema, tá bom? E tem uma aula bem rapidamente ensinando como cria o seu ambiente virtual e como ativa ele, dando a permissão lá no sistema, tá? Bem, dito isso, né, para quem já está acompanhando a aula, não precisa fazer nada porque nós já fizemos tudo, né? Já instalamos a biblioteca. Agora que todos estão com a biblioteca instalada, vamos para a aula de hoje, tá? Aqui na minha pasta chamada Prompt, eu criei um arquivo chamado expand, tá bom? Então, é nele que a gente vai fazer a aula de hoje. Por quê? Porque hoje a gente vai aprender sobre o expand. Bem, e o que é o expand, Jéssica? Bem, o expand, gente, é um tipo de prompt interativo também, tá? Então, nós já vimos um prompt interativo como o relist na aula passada, a gente já viu sobre o list, né? E aí tem também o expand. O expand, gente, ele vai permitir ao usuário escolher uma opção pressionando apenas uma tecla. Ah, Jéssica, no relist também. Tá bom? Ok? Mas aqui, neste caso, a gente vai receber um menu com uma letra associada a cada opção. Então, cada opção vai ter uma letra associada a ela, tá bom? Bem, isso é ideal, gente, para menus rápidos e acessíveis, né? Sem necessidade de setas. Tá, Jéssica, mas então qual é a diferença entre o expand e o relist que a gente viu ontem? Bem, no relist, o usuário digita um número que está associado ao quê? À opção. Já no expand, o usuário pressiona uma única letra associada à opção. Então, uma a gente trabalha com número e outra a gente trabalha com letra. Bem, vamos ver isso na prática, porque fica muito melhor, né, visualizando do que, né, a gente ficar só falando, né? Às vezes as palavras, às vezes não dá o real sentido realmente das coisas, né? Então, bora visualizar, vamos, né, ver acontecendo na prática, tá? Da biblioteca em NumPy, nós vamos importar Prompt, tá bom? Lembrando, gente, que da biblioteca em NumPy, importando o NumPy, nós já vimos tudo sobre ele, tá? Bem, se não vimos tudo, mas vimos a grande maioria, tá? Já passamos por todos os prompts utilizando o NumPy, tá? Agora estamos trabalhando com o prompt, tá? Bem, bora lá. Como usar o expand, tá? Então, a gente vai criar aqui um exemplo bem básico, né? Lembrando, né? Como sempre, gente, a gente vem do básico, então mais complexo, tá? Então, vamos passar aqui no básico, tá? A gente vai criar um menu para confirmar uma opção, tá bom? Então, o que a gente fez até o momento? Nós importamos a função prompt, tá bom? Da nossa biblioteca NumPy, que vai nos permitir criar perguntas interativas no nosso terminal. Bem, dito isso, eu vou criar uma variável chamada pergunta, que eu vou atribuir para dentro dela uma lista de dicionário, tá bom? Lembrando do que eu poderia ter aqui mais de uma pergunta, viu? Mas eu vou criar somente uma pergunta. Como é que eu crio mais de uma pergunta? Bem, só criar dicionário para cada pergunta, tá bom? O dicionário vai ter os detalhes da pergunta, tá bom? Então, cada dicionário que você criar, por exemplo, cada dicionário que eu criar vai ser uma pergunta. Então, isso aqui vai ser uma pergunta que vai ter o quê? A definição da pergunta que eu quero criar para o usuário, a segunda também, tá? E assim por diante. Bem, vamos começar com uma única pergunta no momento, tá bom? Então, para deixar bonitinho aqui, bora lá. Então, eu estou definindo aqui uma lista de dicionário que eu vou atribuir para dentro da minha variável pergunta e dentro do meu dicionário, tá bom? É o que vai conter o que? Os detalhes das perguntas interativas, tá? Então, qual é o tipo
da minha pergunta. Bem, a gente vai trabalhar agora com expand, então vai ser expand, viu? O que eu estou fazendo? Eu estou definindo o tipo da pergunta como expand. Então, eu vou permitir que as respostas sejam curtas com os atalhos do teclado, tá bom? Bem, o name, para a gente definir a variável que vai ser armazenada a resposta do usuário, tá? Eu vou criar uma variável chamada confirmação, tá bom? Bem, o que eu fiz aqui? Aqui eu criei o nome da variável onde será armazenada a escolha do usuário. Bem, mensagem, tá? A mensagem é o que vai ser exibido para o usuário. Então, deseja continuar. Bem, a mensagem, né, que eu estou definindo aqui é a mensagem que vai ser exibida para o usuário. Então, eu estou perguntando para ele, deseja continuar? Com isso, eu tenho que dar as opções para eles, tá bom? Então, nós vamos ter o quê? As opções, que é uma lista. E no nosso caso, a gente vai ter uma lista de opções que o usuário ele vai poder escolher. E essa lista vai ser de dicionário também, tá bom? Bem, o que eu vou fazer? Preste sua atenção. Eu falei que a gente vai poder trabalhar, na verdade, com letras no nosso teclado. Então, pressionando uma única tecla no nosso teclado. Então, eu vou colocar aqui, ó, OK, tá bom? É a tecla que ele vai poder pressionar. Qual é a tecla? Se ele apertar a tecla S, tá bom? Ele vai estar escolhendo o name, lembra? O name é o que aparece para o usuário, que é exibido para o usuário, tá bom? Ele vai estar escolhendo a opção sim, tá bom? Se ele escolher essa opção, o velho é o que vai ser retornado, o que é retornado, tá bom? E isso vai para dentro do quê? Da nossa variável. Então, vai ser retornado o valor sim, tá bom? Então, isso aqui, o name é o que aparece, o que é exibido no nosso terminal. Ele escolhendo essa opção, o velho é o que é retornado e guardado dentro da nossa variável confirmação, tá bom? Então, o S é, eu estou ligando, tá bom? Essa opção, tá bom? A opção sim, tá bom? Para ser escolhido pressionando o que? A tecla S, tá? Então, em outras palavras, a opção sim pode ser escolhida pressionando a tecla S. Bem, bora lá, vamos fazer mais aqui. Eu vou dizer que se ele pressionar a tecla M, tá bom? Ele vai estar escolhendo a opção não, tá bom? Essa opção é o que vai aparecer no nosso terminal. O valor retornado vai ser o não sem o acento, tá? Bem, bora pro próximo. Eu vou colocar aqui M, tá bom? O que vai aparecer para o usuário no terminal? Mais informações, tá bom? Se ele escolher isso, o que vai ser retornado vai ser o info, tá bom? Informação. Bem, bora lá. Eu criei aqui 3 opções para o usuário. Poxa, parece ser uma grande, mas na verdade o que acontece? O name é o que aparece no usuário, que vai aparecer no terminal, sim, não, mais, não e mais informações. Bem, na verdade, aparecer assim uma lista, né? Sim, mais não, não mais informações, né? O que na verdade vai aparecer são as siglas. Lembra que eu falei que vai ser que a gente vai poder escolher as letras, entendeu? Então a gente vai ter o S, o N, o M e o H. Como assim, Jéssica? A gente vai ter, vamos lá, a gente vai ter S, M, S, N, M e H. Viu? A gente vai ter essa opção. O S é o que está ligado ao nosso sim. O N ao nosso não. E olha lá, S, N e M, tá bom? Aqui, ó, são as teclas que a gente pode pressionar. O que está relacionado assim, não, mais informação. Ah, Jéssica, e esse H aqui? É de help, né? E aí, se eu selecionar, eu apertar, né, pressionar na minha tecla do meu teclado o H, ele vai exibir todas essas opções aqui. Sim, não, mais. Rodar e ver as coisas acontecendo, tá? Bora lá. Pra gente poder rodar mal como os demais, tá bom? A gente vai chamar o nosso front, sendo a nossa pergunta, né? Onde a gente definiu a nossa pergunta, tá dentro da variável pergunta, tá? E a gente vai atribuir tudo isso para dentro da variável resposta. Bem, dito isso, eu posso dar um print.
vou formatar a nossa string, vai ser você, você escolheu, e onde está o que ele escolheu? Bem, eu posso acessar chamando a resposta, e onde está a nossa variável que nós criou, a nossa chave de confirmação. Então, a nossa chave de confirmação, nós acessando ela retorna o que? O valor, tá bom? Então, toda chave ela tem o que? O seu valor. E o valor é o que? Que o usuário aqui, ele selecionou para nós. Tá, agora vamos ver as coisas realmente funcionando, tá? Então, deseja continuar? Nós temos aqui o que eu falei, olha, o S, o N, o M e o H, tá bom? Ele já veio pré-selecionado aqui o S, que é o sim, tá bom? O que é exibido para o usuário é essa parte, tá? Eu tô dando muito adentro nessa parte, gente, para que a gente entenda realmente como é que funciona, para depois a gente só ir passando pelas outras, tá? Então, bora lá. Eu falei, o que eu falei? Eu falei que essas letrinhas, olha aqui, são as mesmas letrinhas que eu coloquei aqui. Que essas letrinhas aqui são o quê? Estão relacionadas às teclas que a gente pode estar pressionando. O S de sim, o N de não, o M mais informações. E o H, eu falei que o H, se a gente vai pressionar o H, ele vai mostrar todas essas opções para nós. Bem, bora lá, vamos passar por todas essas chaves aqui, tá bom? Então, se eu pressionar o S, que já tá, é o sim. Se eu pressionar o N, deve vir um não, tá bom? Então, N, não, certinho. Agora o M, mais informações. E agora o H vai ter que me trazer todos, tá bom? Que eu não falei help, me ajude aí, me diz quais são as opções. Olha aqui, ó. Sim, não, mais informação. Help aqui, ó. Listar toda a lista, tá bom? Ele está listando toda a lista para mim. Então, aqui eu posso escolher. E aí eu vou escolher, vamos lá, vou colocar N de não, tá bom? E aí você escolheu não, tá? E aí a gente pode ver que ele retornou realmente o velho, tá bom? O não aqui sem acento em minúsculo, tá? Então, tá bom. Então, nós estamos entendidos aqui, tá? De como vai funcionar aqui o expand, tá? Ele vai mostrar, ele exibe aqui para nós as letras que a gente pode pressionar, tá bom? E se a gente pressionar o H, ele abre aqui a lista com todas as opções que nós podemos escolher, tá bom? E aqui ao lado estão as letras que nós pode pressionar, tá bom? Lógico que a gente pode também agora estar percorrendo essa lista utilizando a setinha para cima e para baixo, tá? Bem, o que mais nós podemos fazer, tá? É adicionar uma opção padrão, tá? Então, eu vou vir aqui e vou criar aqui o default, tá? Esse default é para a gente poder criar uma opção padrão, tá bom? Então, eu vou dizer que a opção padrão, você vê que quando eu rodei aqui, ele já começa com S, né? No lugar de começar com S, de sim, eu vou colocar, pronto, o último aqui, tá? O de info, tá? Vou colocar aqui, ó, vai ser info, tá? Eu tenho que pegar aqui, gente, o velho, viu? Que é o que vai ser retornado, tá bom? Para nossa variável confirmação, tá? Onde é que está o erro? O erro tá que eu estou querendo passar um negócio dentro da lista, né? Não é dentro da lista. Aqui. Pronto. Então, nós já temos aqui, ó. A gente sabe qual é o tipo, o nome da nossa variável, a mensagem que vai ser exibida para o usuário, a nossa lista de opções e o default, tá bom? Que ele já vai, a gente já está definindo, tá bom? O if como a opção padrão se o usuário apenas pressionar Enter, tá? Então, bora lá. Vamos rodar esse código. Então, a gente pode ver que agora sim, ele já veio com padrão o inicinho aqui, tá bom? Que é o if, tá? O if. Ah, Jéssica, mas você colocou if e tá marcando aqui o M? Porque é aqui o dele, entendeu? É a letra relacionada a ele, entendeu? Qual a tecla do teclado que você pressionar está ligada a ele. O que está ligado a ele é a letra M, tá bom? Mas já está aqui, ó, mais informação. Aqui, ó, mais informação é o que é exibido para o usuário. O que retorna para dentro da nossa variável confirmação é o if, tá? Então, lembre, o name, o que o usuário vê, o velho, o que vai ser armazenado dentro da variável, tá bom?
E aqui é a chave, entendeu? O que ele pressionar no teclado, entendeu? Que está relacionado com as opções. Então, o M mais informação. Então, se o usuário apertar Enter, você escolheu o info, que é o velho, é o que é retornado para dentro da variável, tá? Bem, eu acho que agora nós já entendemos, né, como funciona, tá bom? Bem, agora vamos trabalhar aqui rapidinho, sabe? Só realmente colocando a mão na massa novamente, só para ver se realmente a gente entendeu como funciona, tá? Agora mais rápido, tá? Bem, bora lá. Vamos criar um exemplo de configuração de preferências, tá? Onde nós vamos criar um menu para selecionar o tema do sistema, tá? Vai ser algo bem básico, tá bom? No fim, tá bom? A gente faz algo mais complexo, tá? Seguindo a mesma ordem, tá? Então, da biblioteca InquiriPy, a gente vai importar a biblioteca pronta, tá? Bem, qual é o segundo passo depois que a gente importou a biblioteca? É criar a nossa variável pergunta, que a gente vai atribuir para dentro dela uma lista de perguntas, tá bom? Uma lista de dicionário, uma lista de perguntas, não, uma lista de dicionário. Dentro do dicionário é que vai conter os detalhes da nossa pergunta interativa, tá bom? Por exemplo, qual é o tipo dela, tá bom? O tipo vai ser o que nós estamos aprendendo, o expand, tá? Mas poderia ser um input, um numb, um relist, enfim, tá bom? Vai depender do que você está criando. No nosso caso, a gente está aprendendo sobre expand, então vamos definir o tipo da nossa pergunta como expand, tá? Então, nós vamos permitir, tá bom, que o usuário ele possa estar utilizando atalhos do teclado para poder escolher as opções, tá? Bem, dito isso, vamos criar, né, aqui o name, que é o que? A variável que vai ser armazenada a resposta do usuário. Eu vou colocar aqui tema. Message é a mensagem que vai ser exibida para o usuário. Escolha um tema. Agora eu vou passar a lista de opções, tá bom, para o usuário. Bem, primeiro eu vou dizer qual é a tecla que ele pressionar, tá bom? Então, se ele pressionar a tecla C, o name é o que vai aparecer para o usuário, né? A opção que vai aparecer para o usuário vai ser o claro, tá? O tema claro. E o que vai ser retornado, que vai ser armazenado dentro da nossa variável, claro, minúsculo, tá? Então, Czinho aí, caso a pessoa queira escolher o tema claro, tá? Bem, o Ezinho, se a pessoa pressionar a letra E, ele vai estar escolhendo o tema escuro, tá? E aí a gente vai retornar dentro da nossa variável o valor escuro minúsculo, tá? Vou colocar aqui, se ele pressionar a letra S, ele vai estar escolhendo sistema. Como a gente está trabalhando com o tema, vamos deixar só claro e escuro, né? Bem, vou deixar aqui como default. Caso o usuário ele não escolha, não pressione nada, vai ficar a cor clara, tá? Porque eu tenho que pegar aqui o que é retornado para dentro da variável, tá? Então, bora lá? O tipo da nossa pergunta é de expandir, né? Um expand. O nome da nossa variável que vai guardar a opção escolhida para o usuário é o tema. A mensagem exibida para o usuário é escolha o tema e nós estamos dando duas opções para ele, tá bom? O claro ou escuro. Lembre que esse lado é o que aparece, o name é o que vai ser visualizado aqui pelo usuário, tá bom?
O C e o E, tá bom? São a chave que ele pode pressionar na tecla dele, que é a tecla C e a tecla E. A tecla C é para a opção claro e a tecla E é para a opção escuro. E o velho é o que retorna para dentro da nossa variável, tá bom? Bem, dito isso, lembrando, o que vai aparecer aqui para nós? C, E e H, tá bom? O C é a tecla C que está relacionada ao claro. O E é a tecla que nós pressionar que está relacionada a escuro. O H é de help, né? Liste todas as opções. E aí vai listar todas as opções, tá bom? Vou deixar aqui, né? Para vocês terem a visualização. E vamos lá. Vou criar a variável chamada resposta, que eu vou atribuir, que vai ser retornado pelo usuário, né? Então, aqui nosso prompt para exibir o que? A nossa pergunta. Onde está a nossa pergunta? Está dentro da variável pergunta, tá bom? Feito isso, o que iremos fazer? Eu vou simplesmente dar aqui um print, tá? Opa! Vou dar aqui um print. Vou formatar a string, tá? E aí, eu vou colocar aqui tema escolhida. Tema escolhido. Vou acessar a resposta, acessando a chave. Qual é a O que eu falei que ia ser nossa variável? O tema. Então, acessando a nossa chave tema, ele vai retornar o que? A opção escolhida para o usuário. Bem, bora lá, vamos ver isso acontecendo. Olha lá o que apareceu aqui, CEH. Foi isso que eu falei que ia aparecer? Bem, ele já vem aqui dizendo que é o C, deixando já como padrão ali o C, porque eu deixei ali o claro como default, tá? Mas se eu colocar aqui escuro, vou colocar aqui escuro, ele agora tá aqui já o que? O Ezinho, tá bom? Por quê? Porque eu deixei aqui a opção default, o escuro. Mas vamos lá. Lembrando, apertei o C, aparece aqui claro. Apertei E, aparece a opção escuro, tá bom? Apertei o H, ele lista todas as opções da nossa lista, tá bom? Claro e escuro, tá? Então, bora lá, vamos deixar aqui o escuro, tema escuro. Bem, tema escolhido, escuro. Então, tudo funcionando, tá? Bem, antes de nós ir para o nosso projeto mais completozinho, né? Para a gente poder ver as coisas acontecendo, né? Brincar um pouquinho. Vamos fazer a comparação, tá bom? Agora nós vamos fazer a comparação. Eu quero fazer a comparação do expand, o select, o list, né? E o array list, tá? Então, bora lá, tá bom? Navegação no expand, gente, é a digitação de uma letra, como a gente está vendo, tá? Já no select ou no list, se dá pelas setas, tá? Então, você navega as opções subindo e descendo pela setinha. Subir e de descer. Bem, o relist, ele se dá pelo quê? Pela digitação de um número, tá? E tudo isso a gente já aprendeu. A gente já aprendeu sobre o list, tá bom? Utilizando o prompt, a gente usou o list. No inquire, a gente usou o select, tá? Porque o select não funcionou no prompt, tá? Então, é a mesma coisa, tá? Esses dois aqui é a mesma coisa. Então, no inquire, você pode usar a palavrinha select e no prompt você utiliza a palavrinha list, tá? Então, nós já vimos sobre select e o list e a gente pode estar navegando utilizando as setas. No relist, que a gente viu na aula passada, a gente viu que a gente só precisa fazer o quê? Digitar um número correspondente à opção, tá? E no expand, é a parte de usar uma letra, tá? Bem, vamos lá. A usabilidade, tá? Quando a gente fala do expand, ele é rápido e eficiente, tá? Por quê? Porque ele já dá ali as letras que a gente tem que pressionar. Caso a gente não saiba o que cada letra condiz o quê, a gente pressiona o H, que ele vai o quê? Listar para nós todas as opções, tá?
Então, ele é rápido e ele é eficiente, tá? Quando a gente fala do list e do select, ele é mais intuitivo, tá? Por que ele é mais intuitivo? Porque a gente está vendo todas as opções, então ele é mais intuitivo. Bem, quando a gente fala do relist, a relist, a gente está falando que ele é um pouco mais rápido, tá? Para o usuário que tem que experiência, tá? Então o usuário tem que saber como é que funciona. Então ele vai ser muito mais rápido para esses usuários, tá? Bem, o expand, gente, ele é ideal para menus, quando a gente tem uns menus que são curtos, né? Se a gente tiver um menu muito grande, imagina, a gente vai ter um monte de letras aqui que não vai fazer muito sentido. Então, para algo assim curto, tudo bem, tá bom? Então, ele é com um negócio curto, rápido, talvez o expand, tá? Embora eu prefiro, gente, utilizar, sinceramente, o select ou o list, tá? Eu gosto do visual. Eu acho que o visual é, é, é melhor para que o usuário não cometa erros, né? Então, eu acho que quanto mais claro e visualização para o usuário, é melhor, tá? Mas, enfim, né? É, o list e o select, ele é ideal para listas longas e detalhadas, tá? Por isso que eu prefiro o list e o select, gente. Enfim, né? Aí cada um veja o que precisa e utiliza no seu projeto, tá? O relist, tá? Ele é para menu simples sem navegação por setas, tá? E aí é a questão, né? Eu tive um comentário no meu vídeo, né, que o rapaz falou aí que era melhor para ele o Relist, porque ele programava pelo celular. Então aí, ó, a gente viu aí uma vantagem, né? Para quem tá no celular, realmente o Relist é melhor, né? Porque aí você só pressiona lá o número, né? E aí fica muito mais fácil de utilizar, né? Bem, o padrão default é, ele é utilizado, tá? Para todos, tá? Então, você pode utilizar o default tanto para o expand, quanto para o select ou list, quanto para o array list, tá? Então, temos aí essa opção do default para todos. Bem, a gente já viu, né? A comparação, bora para nosso projetinho, né? Que eu acho que é o que todo mundo fica esperando chegar esse momento, né? Então, bora lá. A gente vai criar um projetozinho que vai ser escolha de ação em um sistema, tá? Bem, bora lá. A primeira coisa que eu vou fazer, como sempre, gente, importa a biblioteca, tá? Se você vai utilizar uma biblioteca, você tem que importar ela, tá? Então, na biblioteca em KiniPy, eu estou importando o prompt, tá? Bem, agora eu vou criar a nossa função principal. A nossa função principal é a nossa função main, tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma variável chamada lista, que eu vou atribuir para dentro dela uma lista vazia, tá bom? Então, importa a gente define uma lista com colchetes, tá bom? Então, nós temos aqui um colchete vazio, então eu estou definindo uma lista vazia, que eu estou atribuindo aqui o sinal de atribuição, atribuindo para dentro da nossa variável lista. Então, agora eu tenho uma variável, tá bom? Que ele é o tipo de qual é o tipo dele? List, tá bom? Porque eu tenho que uma lista, então ele é do tipo de lista, tá bom? E essa lista, nós podemos ver aqui que eu tenho uma variável chamada lista, que ele é do tipo, ó, dois pontinhos aqui, ó, do tipo list. Então ele é do tipo lista, tá bom? Só que ele tá o quê? Sim, porque eu não passei nada, tá bom? Bem, o que eu quero com essa minha lista vazia? Eu quero assinar os itens adicionados pelo usuário, tá? Bem, dito isso, eu vou definir a pergunta, tá bom? Para o usuário escolher uma opção, tá bom? Então, para lá, que a gente já vem aprendendo. Eu primeiro defino uma variável que eu estou definindo como pergunta, que eu vou atribuir para dentro dela a lista de dicionário, tá bom? Lembrando que cada dicionário pode ser uma pergunta. Nesse caso, a gente vai ter uma única pergunta. Então, dentro do dicionário, a gente vai definir
qual é o nosso tipo de pergunta, definições para a nossa pergunta, tá bom? Ou para ele poder ser exibido no nosso terminal. Bem, dito isso, eu vou definir o tipo, tá bom? Bem, o tipo da pergunta vai ser de expand, tá bom? Então, vai ser o tipo de pergunta permitindo atalhos no nosso teclado, tá? Bem, o name é o nome da variável que eu quero armazenar a escolha do usuário. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada ação. Bem, o message, ele é a mensagem que vai ser exibida para o usuário. Então, o que deseja fazer? E aí, eu posso ter o que agora? A nossa lista, tá? Então, vou definir a nossa lista. E a nossa lista vai ser lista de dicionário, tá bom? Então, lembrando, a primeira coisa que eu vou passar aqui é aqui, ó, tá bom? Que é o que? A tecla que se ele pressionar, ele vai estar escolhendo a opção. Então, se ele pressionar a tecla A, tá bom? O que vai ser exibido para o usuário, quais são as opções exibidas para o usuário, está no name, tá bom? Vai ter adicionar novo item, tá bom? Bem, o velho é o que vai ser retornado, que vai para dentro da nossa variável, tá? Então, vai ser de adicionar, tá? Então, lembrando, o que vai ser exibido para o usuário? Adicionar novo item, tá bom? Se ele escolher essa opção, o que vai ser retornado, que vai para dentro da nossa variável ação? Adicionar, tá bom? E ele pode, o que está ligado à opção adicionar novo item? A tecla A, tá bom? Então, a tecla A do nosso teclado está, tá bom? Relacionado à opção adicionar novo item. Bem, bora lá, vamos continuar. Bem, agora eu vou criar uma nova opção, tá bom? Remover item, tá bom? Se ele escolher a opção remover item, o que vai ser gravado, o que vai ser retornado para dentro da nossa variável ação vai ser remover, tá bom? E isso aqui vai estar ligado à letra R, tá bom? Então, se ele pressionar a letra R, ele vai estar escolhendo a opção remover item. O que vai ser gravado dentro da nossa variável? A palavra remover. Bem, a opção vai ser visualizar lista, tá? Então, o valor que vai ser armazenado dentro da nossa variável vai ser visualizar. E a tecla pressionada vai ser o V. Então, se a pessoa pressionar a tecla V, ele vai estar escolhendo a opção visualizar lista e o que vai ser retornado para dentro da nossa variável, visualizar. Bem, por último, vou colocar aqui a tecla S, tá bom? Que vai estar relacionada à opção sair, que se o usuário escolher essa opção, o que vai ser retornado para dentro da nossa variável vai ser sair minúsculo, tá? Então, vou criar aqui também o nosso default, né? Vai vir já como padrão a opção visualizar. Então, caso o usuário ele não selecione, né, nenhuma outra opção, ele apertar Enter, ele já vai ser escolhida a opção visualizar. Bem, dito isso, bora lá, nós já temos a nossa pergunta, né? O que a gente precisa fazer? E essa pergunta, né, o usuário poder receber a resposta e armazenar dentro da nossa variável, tá bom? Que chama ação, tá? Mas vamos lá. Então, eu vou criar a variável resposta, que eu vou atribuir, que o usuário vai escolher, tá bom? Então, eu estou chamando aqui nossa função prompt, que vai exibir a pergunta, e onde está a nossa pergunta? Dentro da variável pergunta, tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Quando ele exibir aqui a pergunta, tá bom? Dentro do nosso terminal, a minha resposta vai estar onde? Eu vou poder acessar minha resposta utilizando a minha variável resposta, acessando a chave ação, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável chamada ação, que é o que o usuário, né, deseja fazer, e eu vou acessar, eu vou atribuir o quê?
a resposta. Ó, o que eu estou fazendo? Eu estou acessando a resposta, tá bom? Eu estou metendo aqui a resposta escolhida para o usuário. Então, como é que eu vou obter? Acessando resposta, acessando a chave ação, que retorna o valor que é a opção digitada pelo usuário, tá bom? Escolhida pelo usuário. Essa opção eu vou atribuir para dentro da minha variável ação, tá? Bem, eu vou fazer uma verificação. Eu vou verificar se a opção escolhida pelo usuário, tá bom? Que está dentro da minha variável ação, é igual a adicionar, tá? E eu acho melhor, gente, a gente trocar esse nome aqui, e às vezes vai ficar meio confuso aí para vocês, né? Eu vou colocar opção, tá? Então, bora lá. Eu criei uma variável chamada opção, tá bom? E o que eu fiz aqui, eu estou acessando a opção que o usuário ele escolheu, tá? Então, eu estou pegando a resposta, acessando a chave opção, que vai retornar o que? A opção desejada pelo usuário. E essa opção eu estou atribuindo, tá bom? Dentro da minha variável opção. Então, eu estou vendo dentro da variável opção se o que o usuário ele escolheu é igual a adicionar. Então, se aqui dentro tiver adicionar, igual a adicionar, ser true. Então, isso aqui vai retornar verdadeiro, tá bom? Bem, se o usuário escolheu, tá bom, a opção adicionar, eu vou vir aqui e eu vou perguntar ao usuário, tá bom, o nome do item a ser adicionado, tá? Bem, eu poderia, né, criar uma pergunta, como a gente está fazendo, e colocar dentro do nosso prompt. Mas a gente também pode fazer assim, gente, ó. Vou criar uma variável chamada novo item e eu vou atribuir para dentro dele que o usuário vai responder. Então, eu vou criar aqui um prompt, tá bom? Bem, bora lá. Dentro de um prompt, eu posso o quê? Passar uma pergunta, tá? Bem, eu não vou definir essa pergunta aqui fora. A gente está definindo a pergunta fora, na verdade. Eu estou atribuindo a pergunta, uma lista de dicionário, tá bom? E cada dicionário tem o quê? A definição da minha pergunta. Então, eu posso fazer isso aqui dentro, uma lista, tá bom? De dicionário, tá? Então, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter o tipo, tá? Eu vou dizer que o tipo da minha pergunta vai ser um input, tá bom? Vai ser isso, tá bom? Então, eu vou estar dando a oportunidade do usuário escrever algo, tá? O name é a variável onde vai ser armazenado o que o usuário vai digitar. Então, vai ser dentro de item. O message, tá? A mensagem é aquilo que vai ser exibido para o usuário. Então, digite o nome do item, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu já vou pegar e vou acessar a chave item. Porque dentro de item, não é dentro da variável item que eu estou. Desculpa. Não é dentro da variável item que tem a resposta do usuário, que eu estou armazenando a resposta do usuário. Então, já vou atribuir isso para dentro da nossa variável novo item, tá bom? Então, dentro da nossa variável novo item, eu já vou ter o quê? O que o usuário digitou, tá? Bem, dito isso, tá? O usuário ele foi lá, digitou o nome do item que ele quer adicionar. Agora, eu tenho que verificar se o usuário digitou realmente algo, tá? Então, o que eu vou fazer? Basta eu simplesmente verificar a variável, tá? Se dentro da variável ela não tiver nada, gente, isso aqui vai me retornar um none. E none é vazio. Se não tem nada, isso aqui é falso, tá? Vazio retorna falso. Então, ele não vai entrar aqui. Ele só vai entrar aqui se o usuário digitou alguma coisa. Se o usuário digitou alguma coisa, vai estar dentro da minha variável novo item. E aí, quando eu verificar se novo item foi igual a true, quer dizer, novo item tem alguma coisa dentro? Se tiver algo, ele retorna true, tá bom? E retornando true, agora eu posso fazer o que eu quiser. O que eu quero fazer? Lembra que eu criei uma lista lá em cima, aqui, ó? Uma lista vazia para a gente poder estar adicionando algo? É isso que eu quero adicionar. Eu quero adicionar dentro da minha lista o que o usuário digitou, tá bom? Então, eu vou. Tô pegando aqui a nossa variável chamada lista, tá bom? Que é uma lista, que é do tipo lista. Vou chamar a nossa função append
tá? A nossa função append, ele vai o quê? Adicionar algo dentro da nossa lista, tá bom? E aí, o que eu vou adicionar? O que está dentro da nossa variável novo item, tá bom? Que foi o que o usuário, ele digitou. Bem, vamos rodar, né, esse programazinho? Vamos fazer rodando para que vocês possam entender, tá? Tá? O que eu estou fazendo? Estou verificando se esse é o script principal, se esse é o script que eu estou rodando. Se esse é o script que eu estou rodando, ele vai chamar a minha função main, tá? E eu estou rodando esse script, então ele vai chamar a minha função main. Bem, até o momento, o que foi feito, tá? Ele veio aqui e executou, ele exibiu aqui o meu prompt. Ele está exibindo o quê? A minha pergunta que eu defini ele aqui, tá bom? Dentro do meu dicionário. Então, o que você deseja fazer? Eu tenho a opção de clicar a letra A, R, V, S ou H, tá bom? Bem, ele já vem aqui como default visualizar a lista, tá bom? Que é o Vzinho. Bem, eu vou vir e vou apertar o H para a gente ver quais são as opções que nós temos. Então, nós temos a opção adicionar novo item, remover item, visualizar a lista, tá bom? Se eu colocar a opção V de visualizar, não vai acontecer nada, porque nós ainda não chegamos nessa parte. Então, eu vou colocar a parte de adicionar, tá bom? Então, que é a letra A, tá? Então, A de adicionar novo item. Se eu clicar em Enter, ele vem para cá. Ó. Ele fez o quê? A verificação. Ele verificou se a opção que o usuário escolheu foi igual a adicionar. E foi igual a adicionar. Então, ele vai chegar aqui e vai exibir esse prompt para mim, tá bom? Que é do tipo input, que é, então, é de texto, a entrada, tá? Que ele vai armazenar dentro da variável item. E a mensagem exibida é digite o nome do item, tá? Que eu quero armazenar na minha lista. Então, digite o nome do item, eu vou colocar aqui meia, tá? E aí, vocês não viram, mas isso está sendo adicionado à nossa lista, tá? Então, se eu vier aqui e der um print lista, a gente vai ver isso dentro da nossa lista, tá? Eu vou rodar aqui rapidamente, tá? Vou colocar aqui a opção A, adicionar novo item, vou colocar aqui meia, tá? Digite o nome do item, vou colocar aqui meia. E aí a gente pode ver, nós temos uma lista e dentro da nossa lista nós temos aqui a meia adicionada, tá? Bem, bora lá. Então vamos continuar aqui com o nosso código, tá? Bem, adicionei na lista, tá bom? Então eu fiz o quê? Eu adiciono o item à lista. Eu vou dar aqui um print e vou falar para ele, olha, o item, qual é o item, tá? Eu vou deixar aqui como aspa dupla, que eu vou utilizar aspas simples aqui dentro, tá? O item, qual é o item? Está dentro da variável novo item adicionado. Eu vou falar para ele o que foi adicionado, tá bom? Então, eu vou falar para ele que o item que ele digitou lá foi adicionado dentro de onde? Dentro da nossa lista, tá? Bem, se ele não digitou nada, isso aqui me retorna falso. Então, else, tá? Ele não vai cair aqui se o usuário não digitou nada. E eu vou dizer para ele, olha, nenhum item adicionado. Né? Não tem como eu adicionar uma coisa que ele não me passa, né? Então, item não adicionado. Bem, qual é a segunda opção? Vamos lá. Elif, tá? Se não, se. O elif significa se não, se desejada pelo usuário for remover. Vamos lá, gente. Quais são as opções que nós temos? Adicionar, remover, visualizar e sair. Então, vamos fazer a segunda agora, que é remover, tá bom? Se a opção igual for a opção escolhida pelo usuário for remover, eu preciso verificar o que é a minha lista. Eu tenho que ver se dentro da minha lista tem algo. Eu remover uma coisa que não existe. Então, eu tenho que ver se na minha lista, tá bom? Se a minha lista não está vazia. Então, como é que eu faço? É só eu passar, é só eu fazer a verificação
dentro dela só, gente. Eu passo o quê? Se lista, tá bom? Se ela estiver vazia, gente, ela vai estar none. Se ela tá none, ela tá vazia. Se ela tá vazia, isso aqui me retorna falso, tá? E ela só vai me retornar true se tiver alguma coisa na minha lista. Então, se tiver alguma coisa aí na minha lista, eu vou entrar dentro desse if, tá bom? Bem, agora eu tenho que fazer uma pergunta também para o usuário, tá bom? Agora, deixa eu beber uma água, né? Porque a minha voz já tá o quê? Minha voz já tá indo com Deus. Eu vou criar aqui uma variável chamada escolha, mas dentro, né, do if, é lógico. E eu vou atribuir, tá bom? Chamando aqui o nosso prompt. E a gente vai fazer igual a gente fez lá em cima, tá? Aqui, ó. Já dentro do nosso prompt, a gente já vai definir a nossa pergunta, tá? Pra gente não ter que definir aqui fora. Mas aí fica aí, gente, no o que vocês acham melhor, tá? Eu posso definir aqui fora, gente, olha, tá? Posso colocar aqui, ó. É, pergunta, escolha, tá? É o nome da minha variável que eu vou atribuir para dentro dela uma lista de perguntas, tá? Então, eu poderia vir aqui e dizer, olha, o tipo vai ser de list, tá? Vou colocar assim. Então, eu estou definindo o tipo da nossa pergunta como list. A variável que eu vou armazenar, a opção escolhida para o usuário, vai ser item remover. A mensagem que vai ser exibida para o usuário vai ser selecione o item para remover. E aí, eu faço aqui para ele o que? A lista, tá bom? Então, onde está a nossa lista? Dentro da variável lista, tá? Então, eu vou mostrar os itens atuais que nós temos na nossa lista como opções. Escolhendo, aí agora sim, eu venho aqui e tem alguma coisa aqui dando erro aqui, faltou uma vírgula. Agora eu posso pegar essa minha pergunta e atribuir para dentro do meu prompt, tá bom? Então, bora lá. Tem uma pergunta, a pergunta vai ser exibida para o usuário, tá bom? E agora ele vai escolher a opção que está na minha lista. E aí, como é que eu acesso isso? Eu posso chegar aqui e fazer assim, ó. Eu pego a minha lista, chamo a função remove, tá bom? Então, eu vejo que ele espera receber o valor. Qual é o valor que eu quero remover da minha lista? Está dentro da variável escolha, acessando a chave item remover, que vai me retornar a opção desejada pelo usuário, tá bom? E aí eu posso dar o quê? Um print. Formatando o string, dizendo item. Qual é o item? Eu de novo vou utilizar aqui aspa dupla para me poder usar aspa simples dentro, tá? Então, item. O item está dentro da variável escolha. Acessando a chave item remover, que vai me retornar o item que o usuário quis remover, foi o que? Removido. Se não, né, vamos ver aqui, ó, nós temos aqui um if, que estava fora do meu if. O bom, gente, olha, o bom desse negocinho aqui colorido, pode não ficar muito bonito visualmente para as pessoas, mas olha só como esse negócio aqui ajuda demais, gente, para a gente programar, tá bom? Eu estava programando aqui fora do if. Lógico, logo eu vi, entendeu? Porque aqui o meu if tá aqui no rosinha. Então, meu else tem que seguir o rosinha, tá? Então, é muito bom, viu? Eu aconselho utilizar. Quando eu fiz o vídeo aí ensinando a instalar o Python, o VS Code, eu mostrei aí colocando, tá bom?
esse pacote e configurando ele, tá? Então, caso alguém queira, só ir lá dar uma olhada. Bem, se não, quer dizer que a lista está vazia. Bem, bora rodar e vamos testar aqui junto, tá? Bem, primeiro eu tenho que adicionar algo dentro da nossa lista para a gente poder remover depois, né? Então, adicionar um novo item. Sim, digite um novo item. Eu vou colocar meia. Item meia adicionado. É, porque é um loop, né? Mas eu não. Eu vou ter que colocar aqui um while. Peraí, viu, gente? Se eu não colocar aqui um while true. Bora lá. Adicionar novo item. Digite um novo item. Vou colocar meia. O item meia adicionado. Né? Eu deveria colocar aqui foi adicionado, né? Vamos fazer aqui melhoria aqui, ó. Foi adicionado. Aí, o que deseja fazer? Vou adicionar mais outro, tá? Então, pressionei a tecla A, que é de adicionar novo item, e vou apertar Enter. Digite o nome do item. Eu coloquei meia, agora eu vou colocar luva. O item luva adicionado. Bem, eu só tenho aqui, gente, duas opções, tá? Que é o adicionar e o remover. Eu não tenho ainda visualizado, então não tem como a gente ver tudo na nossa lista. Então, eu vou colocar aqui agora a opção remover. Remover item, tá? Apertei e ele me mostrou aqui as opções. Lembra? Eu fiz aqui o list, ó. Aqui, ó, do tipo list. Então, nós temos aqui uma lista com a nossa lista, tá bom? Que a gente foi adicionando que o usuário digitou. Então, nós temos na nossa lista ó, meia e luva. Então, o que eu quero remover? Eu estou falando para o usuário, ó, selecione o item para remover. Eu quero remover a meia, tá? Vou escolher ela. E aqui, ó, item meia removido, tá? Então, foi removido. E aí, ele está continuando aqui, né? Um loop infinito que eu coloquei. Bem, bora lá. Feito isso, vamos continuar. Tá tudo funcionando até o momento. Vou colocar aqui Elif. A opção foi igual. Vamos ver aqui. Visualizar. Agora a gente vai conseguir visualizar. Vamos fazer agora a parte de visualizar, tá? Se a opção escolhida pelo usuário for visualizar, bem, o que nós vamos fazer? Novamente, a gente vai verificar se tem alguma coisa dentro da nossa lista, né? Não tem como a gente visualizar algo que não existe dentro, que está vazio, né? Então, se lista tiver alguma coisa, vou cair aqui dentro e vou dar aqui um print barra N e vou colocar aqui, ó, lista de itens. E aí, eu vou fazer o quê? Um for. Lembra, gente? Aí é aula aí de Python, né? Você tem que ter conhecimento de lógica aí de programação e da linguagem Python. Nesse caso, você tem que ter conhecimento em for, realmente, tá? O for, ele nos permite percorrer um interável, tá bom? E uma lista, ele é um interável, tá bom? Então, se eu tenho um interável, eu tenho um interador. Então, eu consigo percorrer esse interador, tá bom? Então, eu posso fazer um for nele. Como é que eu faço um for, tá bom? Eu vou pegar e vou dizer que em lista, tá bom? Em lista é o que eu quero percorrer. Então, ele é meu interável, então eu quero percorrer em lista. Para cada elemento da minha lista, eu quero atribuir para dentro de uma variável, que eu posso chamar ela de item, tá? Bem, mas o que eu quero, na verdade, fazer aqui? Eu quero, além de pegar o elemento, cada elemento da minha lista, eu quero também enumerar esses elementos. Então, eu posso utilizar o enumerate, tá? Então, se eu olhar aqui o enumerate, tá bom?
ele espera receber um interável. Eu não disse que uma lista ela é um interável, viu? Então eu estou passando aqui minha lista que é um interável, tá bom? E ela espera receber o start, tá bom? De onde ela vai inicializar? Do valor 1, tá bom? E aí, bora lá. Aqui vai ter o meu item, tá bom? Para cada elemento da minha lista, eu vou atribuir dentro da minha variável item. E aqui eu vou enumerar. Então, se eu estou numerando a minha lista, enumerate, aqui vai receber um número, tá bom? Então, para cada. Eu estou começando de 1. Então, por exemplo, meia vai ser 1. 1 vai estar aqui, a meia vai estar aqui, tá bom? Então, dentro do ID vai ter o número 1 e dentro do item vai estar meia. O item 2 vai ser quem o item? A luva e assim por diante, tá bom? Então, eu vou percorrer a lista e exibir os itens numerados. É isso que eu vou fazer. Então, eu vou dar aqui um print. Vou formatar a string. No i, eu tenho o número. E dentro do item, eu tenho o item da minha lista, tá bom? Bem, se não, quer dizer que não tem nada na minha lista, tá bom? Se eu não cair aqui no if, quer dizer que a minha lista retornou falso, quer dizer que ele não tem nada, está vazio. Então, eu vou chegar aqui e vou falar, olha, a lista está vazia, tá? Vamos lá, vamos colocar isso aqui para rodar. E tá dando um erro aqui. Tá dando erro? Ele tá... Ah, é ID. Ele não deu erro, deixou rodar, mas ele estava aqui grifado, né? Bom desses terminais, dessas IDE, né? Que elas ajudam a gente, né? A analisar que ele não deu erro, né? Você viu que eu consegui rodar o código, porém ele estava grifando aqui, dizendo, olha, isso aqui não vai funcionar direito, tá? Por quê? Porque não existiu o i, né? É o id. Então, dentro do id, eu tenho um número e dentro da variável item, eu tenho o item dentro da minha lista. Agora, vamos rodar e bora lá. O que eu quero fazer? Que o Hzinho, só para a gente poder ver, tá? Então, agora eu posso adicionar um novo item, remover item e visualizar a lista, tá? Se eu colocar visualizar lista, a lista está vazia, tá? Então, vamos colocar aqui, adicionar novo item. O R de remover item, tá? Ó, a lista está vazia, não tem como eu remover, então vamos ter que adicionar. Adiciona um novo item, tá? Então, digite o nome do item. Eu vou colocar aqui, vou colocar a mesma coisa, meia. Vou colocar para adicionar de novo. Então, item meia foi adicionado. Escolhi a opção A, que é adicionar novo item. Vou colocar luva, tá? Então, item luva foi adicionado. Vou adicionar mais um item. Eu vou colocar camisa. O item camisa foi adicionado. Vou colocar aqui o Hzinho, ó. Eu quero agora visualizar a lista, então bora dar entre. Então eu tenho meia, luva e camisa, tá? Bem, então a lista de itens, ele tá funcionando, tá visualizando aqui, tá? Ó, parte visualizar, tá funcionando. Então eu tenho meia, luva e camisa. Eu vou colocar agora o remover, agora que a gente já fez teste, só pra gente ver, tá? Então eu tenho aqui meia, luva e camisa. Eu quero remover a luva, tá? Então aí tem luva removida, vamos visualizar. Então, agora eu tenho meia e camisa, tá bom? E se eu colocar agora para remover de novo, vai aparecer aqui meia e camisa. Vou remover meia, o item meia foi removido. Se eu colocar para visualizar, nós só temos a camisa, tá? Bem, vamos lá, vamos continuar nosso código para finalizar, né? Agora só basta o quê? Fazer a parte de sair, tá? Então, então, se a opção não foi, ó, se a opção escolhida para o usuário não foi adicionar, não foi, aí vamos, né? Dar um centrozinho aqui, né? Espaçamento, tá tudo grudado, a gente não consegue nem ver onde é que termina, onde é que começa o negócio. Bora lá, agora ficou melhor, bora lá. Se a opção não foi adicionar, não foi remover, não foi visualizar, qual é a última opção? É a de sair. Então, vamos verificar se a opção é sair, tá bom?
Que na verdade poderia até ser o else aqui, né? Não precisava nem ser o elif, né? Porque ele só tem essas opções aqui, ó, que é adicionar, remover, visualizar e sair. Ele não tem uma outra opção, bom? Vamos deixar aqui o elif, opção sair, para ver que nós estamos fazendo de todos, tá? Se a opção for sair, provavelmente dá um print, tá? Saindo do sistema. E aí eu dou um break, porque eu crio um loop lá, né? Pra gente poder estar fazendo aqui, né? Então, saindo do sistema. Então, deu um break, saí do loop e finalizei o quê? O nosso programa. Vou fazer aqui um negócio só para a gente poder fazer o teste e ficar mais bonitinho na hora de visualizar, tá bom? Então, vou colocar aqui umas setinhas. E essa setinha eu vou colocar vezes 30, então vai aparecer 30 vezes essa setinha. Aqui mais e o barra. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui, gente, eu só estou criando, tá bom? Uma linha separadora para melhorar a visualização no terminal, tá? Porque eu achei que estava muito junto os negócios ali. Então, só para a gente poder ter uma visualização melhor, tá? Então, bora lá. Visualizar a lista, já tá vindo aqui, né, como default. Então, eu vou pegar aqui o Hzinho, vou colocar aqui, ó. Visualizar a lista está vazia. Então, não tem como a gente visualizar. Então, a gente precisa adicionar novo item. Então, vamos lá. Digite o nome do item. Vou colocar aqui meia. Item meia foi adicionado. Posso colocar aqui visualizar lista. Lista de itens meia. Adicionar mais outro. Vou colocar calça. O item calça foi adicionado. Para eu ter certeza, eu posso visualizar. Então, dentro da minha lista, eu tenho o quê? Meia e calça, tá? Bem, e aí a gente pode ver aqui, ó, gente, ó, tá realmente aparecendo o número, ó, numerado aqui e o item aqui, tá? Foi o que nós fizemos lá no nosso for, viu? Esqueci de mostrar aqui o nosso for, tá? Então, o ID tem um número, tá? Que a gente utilizou aqui o enumerate e tá começando de 1, tá? E o item é o item que a gente adicionou. Então, 1, meia, 2, o item 1 é a meia, o item 2 é a calça. Bem, bora lá, vamos adicionar mais alguma coisa aqui. Vou colocar camisa. Então, o item camisa foi adicionado, visualizar, meia calça e camisa. Podemos remover, eu vou remover a camisa, o item camisa foi removida. Vou visualizar, nós agora só tem meia e calça, tá bom? E agora eu vou apertar para sair o S, tá bom? O que deseja fazer? Sair, saindo do sistema, tá bom? Pronto, finalizou o nosso programa. Bem, espero que vocês tenham gostado, gente, né? Da aula, né? Ter visto que tem como a gente criar, né? Prompts interativos, né? E como criá-los, tá? Bem, muito obrigada, pessoal. Até mais e tchau, tchau!